esse cálculo considerando o peso ideal do paciente. Eu, particularmente, não gosto de fazer isso. Por quê? Porque daí eu não estaria trabalhando com o gasto basal real. Eu estaria trabalhando com gasto basal menor do que é o real, né? Porque eu estaria colocando um peso na fórmula que é menor do que o peso real do paciente. Adendo, observação que eu abro aqui. Quando que eu até poderia considerar o peso ideal dele para fazer o cálculo do basal? Quando eu levo em consideração a composição corporal. Ou seja, aquela fórmula também que eu apresentei para vocês quando a gente falou de avaliação nutricional, né, que é a massa corporal alvo, que eu tenho como considerar um percentual de gordura alvo para o paciente, pode ser uma fórmula interessante aí para eu determinar esse peso ideal, e aí eu poderia fazer o cálculo do gasto basal dele com base nesse peso, tá? Mas, no geral, vamos trabalhar com o peso atual do paciente, que eu acho mais seguro, tá? E interpretando como está a alimentação dele no momento. A partir do basal, pessoal, a gente vai total. No caso de redução de massa corporal, aqui o gasto total ele vai ser o teto, né? Então, enquanto que o piso é o basal, o teto vai ser o total. Então, a gente vai ficar entre esses dois valores aí para a gente conseguir gerar um emagrecimento. E aí, ok, vou determinar o meu VET visando uma perda ponderal programada, né? Ou seja, dependendo do tanto de peso que esse paciente tiver que perder, como está a alimentação dele no momento, a gente vai fazendo isso por etapas. E aqui, né, é justamente para mostrar isso bem claro para vocês. Então, o valor energético total da dieta dele vai ficar entre o basal e o total, tá? Não menor que o basal e não maior que o total. E, obviamente, eu vou ter que levar em consideração o padrão calórico atual para determinar esse VET. Então, como está esse recordatório, né, ou esse registro, esse diário alimentar, a média de calorias que está sendo consumida por esse paciente, ok? Ok? E para acabar, né, a gente tem aí, eu vou deixar para falar sobre venta, que é a outra estratégia para a gente calcular o VET, na próxima aula, mas a gente tem a fórmula de bolso, que a gente também pode usar para calcular o gasto energético total, né? E aí também a gente poderia determinar o VET com base no resultado. Então, a fórmula de bolso, considerando perda de peso, né, e redução de massa corporal, a gente pega de 20 a 25 quilocalorias por quilo por dia. Mas aí também tem que levar em consideração o recordatório, porque dependendo do valor que a gente obtém aqui, pode ser inclusive mais do que o que o paciente já está se alimentando, tá? Outra questão, o IOM, tá? Que foi o que eu já tinha comentado, eu acho, aí com a Dani. Então, no caso do IOM, né, que é a recomendação, a fórmula das DRIs, a gente tem um desvio padrão, pessoal, a partir de 3 anos de idade, né, essas fórmulas, elas são divididas por faixa etária e por sexo, né? Então, a partir dos 3 anos de idade, eles trazem um desvio padrão de calorias pra gente, para cada uma dessas fórmulas. Então, a gente poderia fazer para a situação de emagrecimento, o cálculo para aquele indivíduo usando essa fórmula, que ela já é um gasto total que vai gerar para a gente, não é o basal, tá? Ela já vai gerar o gasto energético total. E aí a gente pode subtrair o valor 2 vezes o desvio padrão da fórmula que a gente utilizou, tá? Então aqui, por exemplo, ó, até coloquei para vocês. Então, se eu for pegar, por exemplo, um rapaz aí de 29 anos, 1,80, 76 quilos e nível de atividade física moderado. Eu pego a fórmula que é para a idade dele, para sexo masculino, faço o cálculo, o EER dele vai ser de 3.111. Se eu quiser perda de peso, eu posso tirar, então, 2 desvios padrões que eu vou pegar pela tabela, que é 199, tá? Então, aqui, ó, cadê? 199. Ah, eu acho que eu não coloquei para essa faixa etária específica, eu acho. Mas a gente tem na tabelinha, por que que não tá aqui? Caramba, desvio padrão em calorias, sexo masculino, 29 anos. Cadê? Masculino, acima. Ah, tá aqui, ó, 199, achei. Então, ó, para sexo masculino foi utilizada essa fórmula, né? Ele tem mais de 19 anos e é 199 desvio padrão. Então, eu pego 2 vezes esse desvio padrão e subtraio o resultado. Então, eu teria que oferecer 2.713 por esse método, tá? Do AER, para gerar a perda de peso. Mas tem que considerar o recordatório que ele, né, o padrão alimentar atual dele, tá? Próxima aula eu vou falar do VENTA, que é um método
bem legal para a gente também trabalhar o emagrecimento e o cálculo e a determinação do VET. E eu paro aqui, tá? A partir do slide, até o slide 41 dessa aula, é o que vai, né, ser aí para nossa prova, né? Essa prova já, na verdade, está rolando aí nesses exercícios que vocês estão fazendo. Pessoal, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Ai, Vivian, eu vou contar para vocês o que eu prefiro depois que eu falar do Venta, pode ser? Vou deixar vocês curiosos. Eu não trabalho com a regra de bolso, não trabalho. Eu trabalho muito com o próprio recordatório mesmo do paciente. Basicamente é isso que eu tenho para dizer. Recordatório, quando eu falo, eu me refiro ao padrão geral, tá, gente? Eu não estou pegando ali um dia, né, isolado da vida do paciente, tá bom? Mas a gente vai ter tempo ainda para abordar questões de emagrecimento, tá bom? Queridos, a chamada já está feita, tá? Bom intervalo para vocês, boa segunda aula e a gente se vê em breve. Isa, deixa eu perguntar para você.